Saúde aos amados amigos e irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos ter uma pequena conversa sobre um assunto muito importante. Vamos fazer uma pequena reflexão na realidade sobre sabedoria versus obediência. Dois pontos importantes, fundamentais para nos mantermos na presença de Deus, sermos sábios e obedientes. Como texto base, nós temos 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, que nos diz assim: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Esse versículo, ele nos mostra a fala de Salomão, quando Deus chega a Salomão e manda ele pedir o que ele quiser para governar o povo de Deus. Salomão pede a Deus sabedoria. E a palavra de Deus diz que Salomão foi um rei tão sábio que Deus ficou tão feliz com o pedido dele, que ele podia ter pedido riqueza, ter pedido domínio de várias terras, ele pediu sabedoria, que abençoou grandemente Salomão. Salomão foi um rei próspero. Ele reinou 40 anos em Israel. Seu reino era organizado. Seu reino prosperava de uma forma que os outros povos vinham para admirar aquele reino tão próspero, governado por um rei tão sábio. Porque Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo. E a palavra de Deus diz que Salomão foi crescendo em riqueza, sendo próspero, o reino crescendo cada vez mais. Mas Salomão pecou em algo que muitas vezes nós pecamos diante de Deus. Salomão tornou-se um homem sábio, mas ele foi desobediente. Uma Patrícia, o rei Salomão, desobediente foi. A palavra de Deus diz que Salomão casou com mulheres de vários outros povos para fazer alianças e tornar a sua nação mais poderosa. E Deus, ele era claro com seu povo e ele dizia que não era para pegar mulheres de outros povos para se casar. E essas mulheres, elas fizeram sim com que o reino prosperasse muito, crescesse muito. E Salomão pegou várias princesas como esposa. Cada vez que ele casava, ele expandia mais o reino ficava mais rico e ele agia realmente de forma sábia no comando desse reino tão poderoso. Mas ele foi envelhecendo e as suas mulheres, elas vinham de povos que adoravam outros deuses, que tinham culturas religiosas diferentes. E Salomão, na certa altura de sua vida, já na velhice, ele prestou culto a deuses pagãos. Ele erigiu altares a esses deuses, construiu templos para esses deuses. Ele corrompeu o seu coração porque ele foi desobediente ao Deus Todo-Poderoso. Ele teve sim sabedoria. Ele teve uma sabedoria que fez com que o povo de Deus tornasse-se um povo próspero. Mas ele não foi obediente. E a palavra de Deus diz que Deus se entristeceu muito com Salomão, irou-se com ele e disse que o reino que ele tinha prometido a Davi ia ser tirado por conta dos atos de desobediência de Salomão.
Só que por amor a Davi, Deus não ia tirar com Salomão ainda vivo, mas das mãos do seu filho ia deixar uma única nação, porque ele tinha prometido a Davi. Meus amados amigos e irmãos, é muito importante nós refletirmos na palavra que Deus coloca ao nosso coração nesse dia. Nós devemos sim clamar ao Senhor por sabedoria, para que na nossa vida as nossas decisões sejam sábias de acordo com a vontade de Deus. Mas todos os dias de nossas vidas, nós devemos pedir a Deus um coração obediente, para nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, para nós não nos deixarmos corromper com as coisas desse mundo e nos afastarmos da presença de Deus. Porque às vezes, a gente diz assim, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Não tem problema se eu vá ali, dê só uma voltinha com alguém que não pensa como eu. Não, eu vou fazer isso, mas não tem problema, porque eu sou firme, eu conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara e nos mostra, através desse poderoso livro e da história desse rei, conhecido como o rei mais sábio que existiu, Salomão, que nós temos que ter sim sabedoria, mas temos que ser obedientes. Se nós não obedecermos o que Deus nos diz, nos mostra para fazer, nós nos desviaremos dos caminhos do Senhor. E as nossas ações certamente desagradarão a Deus e farão com que a gente passe a ter atitudes cada vez mais distantes do propósito de Deus para nossas vidas. Por que não aconteceria se aconteceu com esse rei poderoso, temente a Deus? Salomão era temente a Deus, que quando Deus falou com ele, em sonho dele, ele disse, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Mas no decorrer da sua história, ele foi lutando, ele foi construindo um império, e ele se perdeu porque primeiro ele casou com mulheres de outros povos, que era contra o que Deus dizia para o seu povo. Então, meu amado amigo e irmão, que nós possamos refletir e todos os dias de nossas vidas nós clamarmos a esse Deus por sabedoria e obediência. Aquele servo fiel do Deus vivo, que é sábio e obedece aos seus preceitos e anda de acordo com a sua vontade, ele só agrada ao coração de Deus. E de Deus ele tem bênçãos infinitas para receber. A promessa mais maravilhosa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é a vida eterna na sua presença. Que nós possamos caminhar todos os dias em busca de alcançar essa vida eterna na presença do Deus vivo. Que o nosso coração seja colocado diante de Deus como um coração sábio e obediente, e que nós possamos andar de acordo com a sua vontade. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e que você reflita a palavra que Ele trouxe ao seu coração. Assista os nossos vídeos, compartilhe, leve a palavra de Deus àquele seu amigo, irmão, que está precisando ouvi-la. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, sua casa. Amém.